Irmãos, então, achando um pouco o microfone, o pastor hoje pegou 2, né? O que está acontecendo, né? Vamos fazer o seguinte, irmãos. Hoje está um dia chuvoso, então para ninguém dormir, eu vou eleger uma pessoa que vai ficar com o microfone aqui na mão e vai auxiliar os irmãos na sua participação, né? Que participação, pastor? Os irmãos vão me ajudar com algumas leituras, tá bom? E como o estudo ele é gravado, então é importante que quem acompanha em casa também tenha condição de ouvir, tá bom? Por isso nós vamos usar o microfone. Deixa eu ver quem que eu vou escolher. Pode ser você, Lucas? Para ficar aqui com... Não estava combinado, porque eu sei que não ia dar certo eu combinar com ele. Aí quando eu pedir, aí algum irmão vai levantar a mão, vai dizer que vai ler o texto, você vai fornecer o microfone para o irmão vai esperar receber o microfone, tá bom? Para poder fazer a leitura aqui e nos ajudar. Então vamos lá, os irmãos estão com uma folhinha aí, vão ver que tem uma palavra que não existe, deve estar na folhinha dos irmãos aí, retufar, alguma coisa assim, no tópico 3, mas não há nada de trufa, tá bom? Não existe isso. Aqui é refutar mesmo, é contrapor, tá bom? Então, perdoa a gente, foi uma falha. Por culpa da pecinha que estava atrás do computador, tá bom? Então, hoje nós vamos para o nosso terceiro e último estudo sobre a morte e o estado intermediário. E agora sim, nós vamos abordar a questão do estado intermediário consciente, tá? Que na prática é o que nós cremos, é o que tem coerência com as escrituras sagradas. E esse, dentro da nossa crença do estado intermediário, queremos dar uma ênfase para o texto de Lucas capítulo 16. Sabe aquela passagem do rico e o Lázaro? Mas alguns vão dizer, mas pastor, essa passagem é uma parábola. Sim, existe a possibilidade que seja uma parábola. Alguns defendem que é, outros defendem que não, e cada um tem os seus motivos. Tá? Os que defendem que é uma parábola, assim acreditam pela questão das metáforas claras que estão no texto, né? Vou molhar o dedo, né, numa gota de água para refrescar alguém que está em tormento, dá para perceber que é uma metáfora. Mas existem outras questões que também são a favor daqueles que acreditam que essa passagem não é uma parábola. Por exemplo, nas parábolas contadas pelo Senhor Jesus, em nenhuma outra usa-se nomes próprios. Então, existe uma discussão nesse sentido, mas de qualquer forma, essa discussão, ela não impede o basamento desse texto na defesa da nossa fé no que diz sobre a questão da vida após a morte. Até porque o texto deixa bem claro que esse é o tema principal dessa parábola. Ou seja, da onde nós podemos extrair os ensinamentos. Existe uma outra questão também social, que nós encontramos na questão do pobre e do rico, que também pode ser aplicada, mas a questão da vida após a morte, no texto não tem como nós negarmos. Não dá para dizer que é tudo ilustração e que nada se aproveita desse texto. Pelo contrário. Então, vou fazer o seguinte, eu vou começar lendo esse texto. Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19. Estou com a Bíblia aqui no tablet, eu estou apanhando um pouquinho, mas eu já consigo, tá? Lucas 16, 19, eu estou com a versão NAA, diz assim, Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura
e de linho finíssimo, que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitada à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as feridas. E aconteceu que um mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembra-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modos que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Então Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até eles, irão se arrepender. Ainda tentando ensinar, né? Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Então esse é o texto aqui. E se tem uma coisa que nesse texto ela é inegável, é que após a morte existem 2 destinos possíveis para a humanidade. Não tem para onde fugirmos dessa realidade. Um desse destino possível é estarmos na presença do Senhor. Aqui o texto ele relata como seio de Abraão, mas nós vemos Paulo falando em 2 Coríntios como terceiro céu, como paraíso. Jesus também se referiu a esse mesmo lugar, ao ladrão da cruz, como paraíso. Nós vemos Paulo falando, se referindo desse lugar como a presença de Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, ele também se refere a esse mesmo lugar como presença de Cristo. Enfim, mas é o mesmo lugar. Então existe esse lugar, e existe um lugar em que as Escrituras Sagradas descreve como o lugar de tormento. Então não há uma outra possibilidade além dessas duas. Não tem como ficar em cima do muro. Talvez aqui, talvez ali, né? Um outro estado mediano em que se possa tomar uma decisão. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é isso. A decisão precisamos tomar antes, em vida. E por isso o anúncio do Evangelho, e por isso a igreja está aqui, para contar para as pessoas sobre a verdade que há em Jesus Cristo, e sobre a necessidade de tomarmos a nossa decisão em vida. E aí, pensando nessas duas realidades, eu separei 2 tópicos aqui, e eu coloquei o nome, talvez não seja o nome ideal, que é o estado do justificado. Poderia ser também o estado do justo, o estado do salvo, enfim, é o estado daquela pessoa que morreu em Cristo. É o que descreve aqui. O fato é que, independente de ser colocado essa pessoa nas Escrituras Sagradas, em alguns textos como salvos, outros textos como justos ou como justificados, essa justificação nós sabemos, mas é importante lembrar que é em Cristo Jesus. Ou seja, não é pelos méritos de ninguém, não significa que ninguém seja perfeito, mas o justificado, ele é justificado
por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E o que nós vemos nas Escrituras Sagradas sobre o justificado? Que ele está consciente. Como nós vimos aqui, está escrito na introdução, esse texto que nós lemos de Lucas capítulo 16, afirma isso, mas a doutrina ela não está baseada em uma suposta parábola. Tá? Existem outros textos bíblicos que também reafirmam essa verdade. E aí eu vou começar a precisar da ajuda dos irmãos, né? Com o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de 1 a 8. Quem pode ler para a gente? O Lucas vai levar um microfone. A pessoa não vai poder segurar. Aqui o irmão Alexandre lá, Lucas, por favor. Só toma cuidado para não segurar perto do botão, porque o André já avisou que dá interferência. Aí. Por favor, irmão. De 1 a 8? Isso, por favor. Porque sabemos que se nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Só um pouquinho, irmãos. Então, só para ficar claro aqui, essa casa não é a casa onde nós moramos, tá bom? Esse tabernáculo, essa casa aqui, o texto está falando, que o apóstolo Paulo está falando aqui, ele se refere ao nosso corpo. Desculpa, irmão Alexandre, pode continuar. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso, estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Amém. Obrigado, irmão Alexandre. Então, nesse texto, o apóstolo Paulo, ele fala de um tabernáculo, de uma habitação mortal em que nós vivemos. Mas com a ajuda do Espírito Santo, que ele fala que é o nosso penhor, nós entendemos que esse corpo corruptível que nós temos, ele futuramente será revestido de um corpo incorruptível. E que é melhor partirmos e estarmos com Cristo. O que essa afirmação, ela na prática quer dizer? Que eu sei dessa vida, eu sei do que nós temos aqui, mas sei que existe um outro estágio. E é melhor estar lá e habitar com Cristo. Então, ele falando aqui sobre a morte, Paulo tinha esperança de, no momento que ele morre, de estar com o Senhor. E aí, se nós admitirmos que Paulo quer dizer, que nós vamos ver que ele diz exatamente a mesma coisa em Filipenses mais para frente, que Paulo quer dizer que nós estaremos dormindo, então essa palavra aqui fica um pouco confusa, porque aí nós estamos chamando Paulo de preguiçoso, né? Eu prefiro estar aqui. Não, prefiro o quê? Prefiro estar dormindo. Não, não é. Estar em Cristo não é estar dormindo. Estar em Cristo é estar consciente. Então nós vemos nas Escrituras Sagradas vários textos que relatam sobre a bem-aventurança daquele que morreu em Cristo, mesmo ainda não passando pela ressurreição, não passando pelo o juízo final e todo esse processo que nós sabemos que acontecerá no futuro. E o mesmo pensamento, entendimento, teve o apóstolo João no livro de Revelação, no livro de Apocalipse. Esse aqui eu coloquei inclusive na nossa folhinha, né? E vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgarás e vingarás os nossos santos dos que habitam sobre a terra? Então aqui, aqueles que foram mortos, né, por amor ao Evangelho,
estavam conscientes, as suas almas embaixo do trono de Deus, e aguardando assim o dia que o Senhor ia dar o julgamento, né, sobre aqueles que não são salvos, sobre aqueles que fizeram maldade nesse mundo. Então o que esse texto mostra para nós também? Que as pessoas que estão mortas e que estão no lugar de bem-aventurança, que estão na presença de Deus, estão conscientes e plenamente capazes de saber o que aconteceu. Então elas têm conhecimento de que aceitaram Jesus e que por isso estão salvas, por isso estão naquele lugar, que esse lugar é um lugar que eles já desfrutam, têm todo o conhecimento do que aconteceu. Eles não têm a sua memória apagada. E nós não podemos esquecer também da passagem maravilhosa do ensinamento também do Senhor Jesus no momento da cruz do Calvário, em que nós encontramos um dos ladrões se convertendo naquela oportunidade, quando ele disse: olha, Senhor, lembre-se de mim quando entrares no teu reino. Que Jesus responde que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43, nós temos essa resposta do Senhor Jesus. Irmãos, esse texto é importante, mas eu vou abordar mais sobre ele quando nós formos refutar as outras crenças, porque existe uma controvérsia sobre esse texto, e é importante nós termos o conhecimento de como ele é interpretado também por outras crenças, tá? Da mesma forma, então, nós temos o estado daquele que não foi justificado, ou daquele que não foi salvo em Jesus. Então, como já lemos aqui, nós temos aqui a passagem de Lucas capítulo 16, que explica já que existe um lugar de tormento, mas como disse no princípio, novamente, a fé, a nossa crença não está embasada apenas nesse texto. E em Hebreus 9, 27, diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Então o que esse texto faz? Esse texto, ele mais uma vez destrói qualquer tipo de esperança de alguém que morreu sem Cristo de ter uma outra oportunidade. Eu morri, logo existe o juízo. Não existe uma segunda chance depois da morte, uma outra vida que eu vou ter condição de viver, para ir dentro dessa perspectiva, como que eu posso dizer, ter uma outra chance de ser salvo. Obviamente, porque se isso acontecesse, imagino que a pessoa seria salva, se ela tivesse a oportunidade de conhecer o mal depois da morte. E nós vemos também um outro texto importante, que além de ressaltar essa verdade daquele que foi morto sem Jesus, e que não tem a esperança de vida eterna, e que da mesma forma que o salvo está em plena consciência, aquele que morreu em Cristo também está em plena consciência. Nós temos aqui o livro de Judas, e aí eu vou pedir mais uma vez a ajuda dos nossos irmãos. Judas, versículos 6 e 7. Cadê o menino do microfone? Ah, tá aqui. Quem pode ler pra gente? Ele foi lá pro final. Judas 6, 7. Lá. Pode ler, irmã, por favor. Seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregue à fornicação, como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno.
Obrigado, irmã. Aqui nós vemos no livro de Judas os 2 versículos que foram lidos, fazendo comparação entre os anjos que se rebelaram e entre os habitantes de Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas. Aqui fica bem claro que são grupos que estão perdidos. E esses grupos, eles estão aprisionados em tormento, aguardando o dia do juízo. É isso que o texto diz. Agora pensa comigo, para que vamos refletir. Eu vou colocar algemas, guardar alguém em tormento que está dormindo. Qual que é a efetividade desse tormento? Sabemos aqui que a algema, nesse caso, ele também é uma metáfora, não é uma algema da maneira que nós conhecemos, mas mesmo assim é um significado de prisão e a tormenta. Então não faz sentido estarmos nesse estado, mas inconscientes. Então não tem porquê. Por isso que nós cremos que o estado intermediário daqueles que morreram sem Jesus, tá bom? Que aguardam ressurreição, como os outros, também é um estado consciente e é um estado de sofrimento, tá bom? Então eles já estão cientes da situação deles. E aí, nós temos aqui o tópico 3, que fala sobre como podemos refutar as teorias e os ensinamentos que nós estudamos na semana passada, que alguns fazem parte do senso comum, que nós ouvimos desde criança, e dessa vez eu decidi propositalmente inverter um pouco a ordem. Então eu comecei falando do sono da alma e fui até a reencarnação, e hoje vou fazer o contrário. Eu vou começar com a reencarnação, que é mais um senso comum, né? E até chegarmos no sono da morte. Eu falo a reencarnação como um senso comum porque muitas pessoas falam sobre a reencarnação sem de fato terem uma religião que defendem. Então, eu não escuto só os espíritas falar sobre reencarnação, né? A minha avó, que se dizia católica, falava: olha, toma cuidado, né? Eu já contei isso para os irmãos, que quando a gente dorme, a nossa alma fica vagando, né, etc. Então existem essas crenças que estão dentro do senso comum e que às vezes até nos assusta quando nós somos crianças, tá bom? Por isso que está dentro dessa realidade de reencarnação, porque alguns acreditam, alguns que têm base dessa crença, que a alma fica penando, vagando, até que haja uma nova encarnação em um novo corpo, e aí ela dê continuidade no seu karma. Mas essa doutrina, ela é rejeitada pelo cristianismo, tá bom? Então, se nós ouvimos de algum cristão que crê na reencarnação, já é estranho. E o embasamento, um dos principais embasamentos para que essa doutrina seja rejeitada pelo cristianismo, também está fundamentado em Hebreus capítulo 9, 27, porque o homem está ordenado a morrer uma só vez, ou seja, não teremos uma outra encarnação até o dia da ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15 inteiro, que ele fala lá de Jesus como a primícia dos que dormem, e depois fala da nossa ressurreição com um corpo incorruptível, um corpo superior, um corpo transformado, semelhante à do Senhor Jesus Cristo. E além dos textos sagrados, como por exemplo aqui de Hebreus, essa doutrina ou esse ensinamento, ele também entra em rota de colisão com a doutrina do estado intermediário. Exatamente por esse ponto. O que nós reconhecemos no estado intermediário? Que o corpo, o nosso corpo físico, ele morre. Mas o espírito, ele continua vivo, né? E no nosso caso, na presença de Deus, sem um corpo encarnado ainda. Então, entra completamente em choque com a fé cristã. E quando vemos numa cosmovisão educacional, psicológica, a reencarnação também não faz sentido. Por quê? Quando nós vimos na semana passada, o propósito da reencarnação era o quê?
após a morte, essa minha alma, meu espírito, ela encarna em uma outra pessoa. E quando ela encarna nessa outra pessoa, nesse outro corpo, ela vai evoluir com o decorrer do tempo. Vai melhorar, vai ter aprendizados. Entretanto, a sua memória anterior, ela é apagada. Alguns reconhecem que o sofrimento que eu aqui passo é por conta das minhas falhas na vida passada, que eu não me recordo. E aí, com o decorrer dessas reencarnações, eu vou me desenvolvendo até chegar ao nível de iluminação, ou semelhante ao divino, ou completamente divino. Mas ele não faz sentido porque, se eu não me recordo da minha vida anterior, logo, que aprendizado me valeu? Nenhum. Então não dá para admitir isso. Digamos que é um aprendizado irracional eu crer numa coisa dessa, porque eu não lembro. Aquele ensinamento que ficou na vida anterior, ele não ficou retido comigo para a próxima vida, mas sim ficou preso naquela vida que não existe mais. Então, se eu não tenho memória do que aconteceu, eu também não tenho condição de dizer que houve uma evolução do ser. Eu não lembro do que eu vivi, então fica mais na teoria do que um ensinamento prático. Então a reencarnação, ela não apenas é rejeitada pela doutrina cristã, mas como também na cosmovisão desse mundo, das ciências desse mundo, também ela não faz nenhum tipo de sentido. E aí, quando nós pensamos agora no próximo tópico, que é o purgatório e o limbo, eu quero fazer um destaque aqui, irmãos, se os irmãos perceberem aqui, eu não refutei o limbo, tá? Eu escrevi aqui porque faz parte da matéria. Por quê? A própria Igreja Católica, quando nós vimos semana passada, por meio do Papa Bento XVI, já refutou, já fez o nosso trabalho, graças a Deus por isso. Então, a Igreja não crê mais no limbo. Então, não é justo, não é honesto, teologicamente, a gente ficar aqui batendo em uma crença que, na verdade, eles não defendem mais, tá? Então, por isso que eu não coloquei nada específico do limbo. Mas com relação ao purgatório, também podemos crer que é uma doutrina facilmente de ser refutada, porque a base principal dela está numa crença em um livro que nós consideramos como apócrifo, que é o livro de 2 Macabeus. Esse livro de Macabeus é um livro que no judaísmo foi considerado um excelente livro histórico, porque conta a história do Estado, esqueci agora o nome, intertestamentário, isso, né? Eu sei que os irmãos estudaram aí, não tem muito tempo. Então tem histórias maravilhosas desse período do povo judeu. Então é um livro histórico maravilhoso, mas nem para os judeus ele foi considerado como canônico. Então, para nós não faz nenhum sentido essa doutrina. E até porque essa doutrina, ela de certa forma, ela não se conecta com a salvação pela graça, que é a principal crença do cristianismo. Tudo aquilo que entra em oposição à salvação pela graça, não tem como nós admitirmos como doutrina bíblica. O que nós vamos fazer com Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, né? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não veio de obras para que ninguém se glorie. Então, para os irmãos entenderem por que eu estou dizendo isso, vamos voltar mais um pouquinho lá na doutrina do purgatório. Então, essa crença diz que quando nós morremos, existem 3 possibilidades de lugares para irmos. Ou irmos direto para os céus, que eles creem que apenas alguns santos canonizados, alguns papas tiveram essa oportunidade. Ou somos pessoas que ainda temos pecados que precisam ser purificados, porque purgatório, o significado é purificar, e aí nós passamos por esse estado intermediário para purificar os nossos pecados.
ou então estamos perdidos e aí vamos para aquele lugar de tormento totalmente separado de Deus. Mas aí, se nós entendemos que existem pecados que precisam ser purificados, aí eu tenho dificuldade com essa palavra aqui de Efésios, que a salvação é pela fé e não pelas obras. E se eu admitir que existem pecados aqui que ainda precisarão ser perdoados, ou eu vou precisar pagar com o meu sofrimento no purgatório, então eu anulei totalmente o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Porque aí eu estou admitindo que o sacrifício que Jesus fez na cruz, ele foi insuficiente. Percebe a dificuldade que é conectar essa doutrina com a salvação pela graça? É impossível. Como que eu posso admitir que existem pecados que precisam ser perdoados, se em Isaías capítulo 53, o profeta diz que ele levou sobre si, e que ele é o castigo que nos traz a paz. O que o profeta Isaías está dizendo ali, Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5, é que assim, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, não sobre nós depois em um outro estado. Então o castigo que a nós era devido foi despejado em Jesus na cruz do Calvário. E aí não é só esse texto ou o texto de Efésios. O que eu vou fazer com Romanos 8:1? O que eu vou fazer com a carta de Romanos? Romanos 8:1 diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo. E Romanos 3, 20 e 28 diz: porquanto pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então, aí fica difícil. Então, fica complicado conciliar esses textos com a doutrina do purgatório. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, diz: portanto, que sua boca confessar a Jesus Cristo como um Senhor, e em teu coração creres que Deus os ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então essa ideia de ter que pagar por pecados, sejam eles leves ou não, seja um castigo imenso ou um castigo brando, não faz sentido, porque ali eu estou dizendo que Jesus morreu em vão na cruz, ou ele morreu parcialmente pelos nossos pecados, porque parte dos nossos pecados teve que voltar e ser despejados em nós no período do purgatório. E aí a salvação já não é também pela graça, porque eu tive que pagar os meus pecados. Então assim, é uma contraversão enorme com a doutrina cristã, tá bom? E aí vamos falar então do tão temido sono da alma, né? Porque morreu, né? Descansou, né? Não descansou porque morreu, tá dormindo. Irmãos, nós temos alguns textos da Bíblia que falam da morte como um sono. Eu até separei alguns aqui para a gente ler. E eu vou pedir para o Lucas ajudar a gente novamente. Aqui eu tenho 3. Eu tenho Atos 7:60. Então quem tiver com Atos 7:60, levanta a mão para a gente, por favor. Depois alguém já fique com 1 Coríntios 15:51. E por fim, 1 Tessalonicenses 4:13. Quem achou aí Atos 7:60? Dou-lhe uma. Atos fica no Novo Testamento, depois dos Evangelhos. Aqui é a Mary. E depois a Rose. Isso, depois alguém já fica aí. Os que estavam abertos em Atos, já fica, por favor, com 1 Coríntios 15:51
E 1 Tessalonicenses 4:13. Por favor, irmã. E, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Adormeceu. Ele estava num estado tão tranquilo, sendo apedrejado, que ele dormiu, né? Acho que é isso que o texto quis dizer. Mas depois vamos lá. Alguém está aqui com 1 Coríntios 15:51? Mary Jo? Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Ótimo. Nem todos dormiremos. Eu quero saber quem daqui nunca dormiu ainda. Já dá para entender, né? Onde nós vamos chegar. Então vamos lá. 1 Tessalonicenses 4:13. Lá. Isso. Não queremos, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Isso. O que nós vemos em comum nesses textos? Que eles são eufemismos. Eufemismos são figuras de linguagem para alguém que na realidade o texto quer dizer que morreu. É simplesmente isso. Mas existe uma doutrina, pasmem, que é baseada nesses versículos isolados. É a mesma coisa que no texto da ceia. Não fala que alguns participaram indignamente e por isso alguns estão doentes e outros dormem. Quer dizer que eles ficaram em casa e não participaram da celebração? Não é. Isso é a morte em si, mas isso não significa que a morte de fato seja um sono. Eu vi que muitas pessoas aqui se manifestaram, aí vamos ajudar também. Então em Atos, quem estava com Atos 7:50, 7:60, já pode ficar com Atos 7:59 e 2 Coríntios 5:8 já lemos. E mais alguém, por favor, para Filipenses 1:23. Atos 7:59. Vai, Júlia. Tá aí ansiosa, querendo ler. Não chora. Atos. E quando o apedrejaram, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor Jesus, recebe o meu espírito porque eu quero dormir ao seu lado. Não é isso que diz o texto. Tá bom? Ele requer um entendimento de que ele desejava estar ao lado do Senhor Jesus Cristo. Assim como Paulo afirma em Filipenses 1:23. Quem está com Filipenses 1:23? Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então ele está incompelido, ele está inconformado, ele está em dúvida. O que na verdade nós vemos nesse contexto de Filipenses 1, e aí se nós pegarmos para ler de 21 ao 23, ele vai dizer isso: eu estou em dúvida, se eu ficar aqui no corpo, eu continuo fazendo a obra que o Senhor me designou, mas eu reconheço que é melhor estar com Cristo. E aí mais uma vez aquela pergunta: será que Paulo estava com preguiça e queria dormir? Não. Texto de Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, que ele deixa bem claro que o corpo, né, que é o pó, volta para a terra, e o espírito volta para Deus, que foi Deus que o deu. Então existe essa separação. O nosso, digamos assim, o nosso espírito, ele está submisso ao corpo enquanto estamos vivos, mas só enquanto estamos vivos.
Depois que nós morremos, existe uma separação. Até porque, se pensarmos em dormir, nós temos que lembrar que o sono é um fenômeno meramente físico, é o descanso do corpo. Obviamente que, vivo, o espírito também se submete a esse descanso. Mas nós temos uma limitação física, e por isso nós temos o sono reparador. O nosso espírito ele não precisa dormir. Então percebe que até na questão da ciência fica uma incoerência sobre essa crença do sono da alma. Além disso, nós temos os textos que falam sobre a consciência daqueles que já morreram. Então nós podemos voltar para o texto de Apocalipse, capítulo 6. Nós podemos voltar para o texto de 2 Coríntios. Porque eles embasam essa realidade de que nós estamos vivos e conscientes. Então, irmãos, eu espero de alguma forma ter contribuído, tá bom? Com o conhecimento dos irmãos da nossa fé cristã, nesse período que acontece após a morte. E eu gostaria de terminar esse estudo voltando no texto de Lucas, capítulo 23, versículos de 43, acho que eu vou pegar um pouquinho antes. Lucas 23, acho que 42 e 43. Então, irmãos, isso aqui nós podemos usar como conclusão, mas também para refutar o sono da alma, porque existe, digamos aí, uma forçação no texto para sustentar essa doutrina, até porque esse texto, se reconhecemos ele como é, ele de fato não deixa dúvidas de que não há sono da alma. Então o texto é conhecido, Jesus estava com os dois ladrões na cruz, e aí um se arrependeu, como nós sabemos, e fez a declaração do que está no versículo 42, e acrescentou: Jesus, lembra-se de mim quando você vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Então, como que é interpretado esse texto para sustentar a doutrina do sono da alma? De que existe uma vírgula no hoje. Então, na verdade, o que Jesus afirmou é assim, ó: em verdade te digo, em verdade te digo hoje. Jesus está dizendo para ele hoje: estará comigo no paraíso. Porque o ladrão que está na cruz, ele não ia saber que era hoje que Jesus estava falando se Jesus não tivesse falado para ele. Entendeu? Percebeu a lógica do ensinamento? O texto original grego, nós sabemos que não tem pontuação. Então, de fato, existe uma dificuldade. Mas percebe a forçação do texto para a gente colocar uma vírgula para dizer: não, o homem não estava naquele dia no paraíso com Jesus. É que Jesus falou hoje que estarás comigo no paraíso algum dia. Então, assim, por exemplo, eu gosto de fazer algumas ilustrações para que fique um pouco mais claro. Existia uma expectativa do ladrão, de fato. Qual que é a expectativa que ele tinha? Olha, quando vieres no seu reino, lembra de mim. O ladrão não tinha expectativa que fosse naquele mesmo dia. Então eu vou olhar para o irmão Maurício, eu vou dizer para ele: irmão Maurício, quando fizeres um churrasco, lembra de mim. O que eu quero dizer? Que eu imagino que daqui uns 2 meses, não sei, 1 ano, ele vai fazer um churrasco. E quando ele fizer o churrasco, ele já sabe que vai precisar me convidar. Ei. Mas aí o que ele pode me responder? Ele pode me responder 2 coisas. Tá ok, meu irmão, quando eu fizer, vou lembrar de você. Mas se ele tem um churrasco preparado para hoje e ele quer me convidar, ele vai dizer: hoje
estarás comigo no churrasco. Amém, glória a Deus. Então você percebe que o sentido é diferente. Quando Jesus diz para ele que é hoje, ele na verdade ele estava destruindo a expectativa do ladrão da cruz. Você está achando que vai demorar, que eu vou precisar voltar para estar comigo no paraíso? Não. Te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então a expectativa do ladrão era para o futuro. E por isso que Jesus coloca a palavra hoje. O hoje entra. Entendeu? Para falar, não. Quando eu vier, não. É hoje. Hoje estarás comigo no paraíso. Agora pensa se eu afirmar, te digo hoje, te digo amanhã, te digo ontem. Por favor, né, gente? Não dá, né? Vamos combinar que não dá para forçar o texto. Como que alguém vai dizer, te digo hoje? Qual que é o propósito? Todas as vezes que Jesus usou essas afirmativas, em verdade te digo, em verdade te digo, na sequência, ele já disse o que ele queria dizer. Ele nunca colocou um hoje, um amanhã, um ontem. Então quando Jesus diz hoje, é hoje. E é isso que nós cremos. Que quando aqui nós fecharmos os nossos olhos, estaremos com o Senhor no paraíso, junto, na presença de Deus. Que Deus nos abençoe.